Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muitas informações do Corinthians, tá? E neste vídeo aqui vamos falar sobre Fabinho Soldado, que já está em negociação com o time do Internacional. Vamos falar também sobre a possibilidade de Paulinho chegar no Corinthians aí neste novo ano que se aproxima. Vamos falar aqui também sobre Dorival Júnior no Corinthians. Tem algumas informações interessantes para trazer para vocês. E também a perspectiva da partida aí, dessa grande final que se aproxima entre Corinthians e Vasco. Peço humildemente para você deixar o seu like, inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, muito se diz que o Corinthians perdeu o favoritismo para jogar essa final diante do Vasco. Já trouxe algumas informações aqui, algumas opiniões também, que eu acredito que esse jogo está bastante aberto para as duas equipes, tanto para o Vasco quanto para o Corinthians, e eu ainda acredito que o Corinthians tem ainda uma vantagem diante do Vasco, porque o Corinthians tem um elenco hoje mais qualificado do que o time do Vasco. O elenco do Corinthians hoje, ele tem mais qualificação, tanto na técnica, tá, Fiel, quanto também aí no coletivo, um time muito mais forte do que o Vasco. Se a gente pegar o retrospecto aí, a gente pode pegar aí nos últimos 10, 15 anos, 12, 13 anos, o Vasco não ganha uma partida do Corinthians. Estamos falando de muito tempo. O Vasco não ganha do Corinthians há muito tempo e é um time que leva bastante gols. É lógico que o Vasco fez uma boa partida na Neoquímica Arena, fez, mas sem querer tirar os méritos do Vasco, muito por conta do que o Corinthians também não conseguiu jogar absolutamente nada. O Corinthians não conseguiu produzir absolutamente nada. E a mídia, lógico, ela não perde tempo, né? De você colocar desastre do Timão, agora o Vasco é favorito, é lógico que essa mídia ela é anticorintiana, ela vai fazer de tudo aí para tentar tirar aí a estabilidade do Corinthians. Sendo que é o Corinthians que gera aí a maior parte de visualizações para ela, que gera aí, vamos dizer, a audiência é apenas o Corinthians, tá, Fel? Então é lógico que eles vão usar o Corinthians para falar o bem ou para falar o mal. Obviamente eles vão usar o Corinthians aí para tentar extrair o máximo dessa audiência. Só que eles pegam, na maioria das vezes, muito no pé do Corinthians, chutando placares aí, igual eu cansei de citar aqui, lá do canal do UOL, o rapaz citou lá no agregado 7-2 pro Cruzeiro, desmerecendo a camisa do Corinthians. Diferente do Corinthians e Vasco, a gente faz uma análise aqui sincera, uma análise aqui completamente aqui, real do que possa acontecer. Não estou falando que o Corinthians vai lá no Rio e vai ganhar do Vasco aí de 8-2, de 10-2. Estou falando que o meu time, eu acredito que o meu time é favorito ao título, por ter um elenco mais forte, por ter um coletivo melhor, mas jamais desmerecer a história do Vasco e a camisa do Vasco, como muitos jornalistas fazem, desmerecendo a história e a camisa do Corinthians, tá? Já cansamos de provar o valor que o Corinthians tem, jogando dentro de casa e também fora de casa, em campeonatos de mata-mata, em campeonatos de finais. Ganhamos do Palmeiras lá dentro da casa deles com um baita investimento. Ganhamos do Cruzeiro lá dentro da casa deles também com um largo investimento financeiro. E o Corinthians com um pouco investimento. Afinal, na última janela foram apenas 2 contratações. E podemos dizer ainda que foram 2 contratações aí em oportunidade de mercado. Certo, Fiel? Então eu acredito fielmente que seremos campeões aí, que teremos aí um bom dia para passar aí, será no domingo, né, Fiel? Confirme para mim se eu estiver enganado. Teremos aí motivos de sobra para comemorar, certo? Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês. Fiel, muitos se falam, tá, que o Corinthians deveria demitir o Dorival Júnior. Inclusive já trouxe várias e várias vezes esse tema. Só que a grande informação que a gente tem para trazer aqui é o seguinte. Primeiro que o Corinthians está disputando uma final. Esse assunto deveria ser absolutamente nulo. O Corinthians está fechado, tanto com o treinador, tanto com o Fabinho Soldado, quanto com o elenco. Você trazer qualquer tipo de assunto referindo-se a uma troca de treinador antes dele saber se o Dorival vai ser campeão ou não, eu acho muito imprudente da parte de nós corintianos aqui você fazer um comentário desse tipo, tá? Até porque a maioria dos comentários que eu vi não são reais, não são verdade. São comentários aí que, sei lá, apenas visando visualizações ou algo do tipo assim, porque o Corinthians realmente não negocia com nenhum outro treinador no dia de hoje. Existiam 2 sombras muito fortes para que o Dorival Júnior pudesse sair do Corinthians. Uma que se chamava Tite e uma que chamava Luiz Castro. O Luiz Castro fechou com o Grêmio e o Tite fechou com o Cruzeiro. Então o Corinthians hoje, mesmo que perca esse título da Copa do Brasil, eu não consigo ver, sendo bem sincero para vocês, algum treinador hoje no Brasil disponível para assumir esse Corinthians, caso o Corinthians decida demitir o Dorival Júnior. Eu não consigo ver hoje no Brasil
um treinador apto ou tão bom quanto o Dorival para substituí-lo em caso aí do Corinthians demitir o Dorival Júnior em caso de perca do título da Copa do Brasil. Quem que a gente contrataria hoje sem ser o Tite e o Luiz Castro, que estão empregados, que seriam dois nomes super fortes que o Corinthians sempre esteve atrás desses dois treinadores? Podemos dizer aí que sobraria um Renato Gaúcho, quem sabe um outro treinador aí, não sei. Então eu acredito que o Dorival Júnior segue sendo um nome forte para continuar no Corinthians. E ser engenheiro de obra pronta é muito fácil. Olha, Fiel, chegou informações para mim que talvez o Dorival Júnior pode cair do cargo do Corinthians se ele não for campeão da Copa do Brasil. Aí o Dorival Júnior cai, não é campeão, cai. Ah lá, não falei? Não falei? Falei para vocês que o Dorival Júnior ia cair. É desse jeito que funciona. Informação assim é muito fácil de fazer. A gente tem que andar de forma, vamos dizer assim, concreta. Tem que trazer informações reais e concretas. E antes de tudo acontecer, eu já falei para vocês aqui antes que o Corinthians não negocia com nenhum treinador, pelo menos na data de hoje não, tá, filho? Não negocia com nenhum treinador e não tem conversas com o treinador ou alertas em caso do Dorival aí ser demitido. Olha, eu vou deixar um treinador sobre aviso pra gente talvez iniciar uma conversa. Não tem. A única coisa que poderia acontecer, que eu trouxe em vídeos meus aqui atrás, é que se acontecesse, o próprio Dorival Júnior pedir demissão do Corinthians por conta do Corinthians estar numa situação de punição da FIFA, que não pode contratar, por conta do Corinthians perder alguns jogadores importantes, que deve perder, e não chegar nenhum jogador bom. Não chegar nenhum jogador que dê esperanças para o Corinthians de um elenco forte, de um elenco aí para disputar títulos no ano que vem. Então, essa decisão poderia partir do próprio Dorival Júnior. Mas como não aconteceu ainda, né, do Dorival nem perder essa Copa do Brasil, porque vamos ser campeão e vamos continuar com o Dorival Júnior, tá, fiel? Porque a gente tem que ser aqui, primeiramente, corintiano de coração, tem que ser Dorival Júnior desde criança. Tem que ser Yuri Alberto desde criança, tem que ser Memphis desde criança, a gente tem que torcer. A gente agora, nesse momento, não pode chegar aqui e falar, cara, nossa, se o Dorival cair, a gente podia contratar tal. Porque parece que você está torcendo contra, parece que se o Corinthians perder, pelo menos vamos trocar de treinador. Não, a gente tem que abraçar esse elenco inteiro do Corinthians e força total para a gente conseguir se consagrar campeão desta Copa do Brasil, que vai aliviar muitas coisas no Corinthians, em questões salariais, em questões de título, porque nos últimos 6 anos aí o Corinthians não ganha um título de grande expressão. A Copa do Brasil é um título de grande expressão. A gente aí ganhou um Paulista, tudo bem, não vamos desmerecer o Paulista em cima do Palmeiras ainda, mas precisamos de um título diferente sem ser esse Campeonato Paulista. Há quanto tempo o Corinthians não disputa o Campeonato Brasileiro para ser campeão? Há quantos anos o Corinthians não pega um quarto, um terceiro, um segundo lugar de um Brasileirão de ponto corrido? Eu nem lembro para vocês, a última vez que o Corinthians foi campeão brasileiro foi o quê? 2017 ou 2019? Comentem aí. Então, fiel, para vocês lembrarem. Então, faz muito tempo. Precisamos sim nos fortalecer, precisamos sim nos unir e ganhar essa Copa do Brasil, porque não tá difícil, não tá difícil. É lógico que existe, na minha opinião, existiu uma falta de humildade do Corinthians na partida dentro de casa, porque o Corinthians entrou com uma soberba de que o jogo já estava ganho. Diferente quando entrou contra o Cruzeiro, porque contra o Cruzeiro existiu um histórico do Brasileirão em que o Corinthians tomou 3 e o favoritismo do Cruzeiro. Então os caras entraram concentrados e sério. O histórico de Corinthians e Vasco era muito favorável ao Corinthians. Então o Corinthians entrou pisando em casca de ovo, tá? Pisando nas nuvens aí, achando que poderia ganhar o jogo a qualquer momento. E não foi assim. Lógico que tivéssemos feito 1 ou 2 gols aqui, estaríamos bem mais tranquilos, tá? Mas vida que segue, acredito que o Timão vai ser campeão. E não, fiel, esquecem, não há outro treinador na jogada, a não ser o próprio Dorival Júnior, tá? Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês. E nesse canal aqui, vocês sabem que eu falo a verdade. Eu trago aqui somente a verdade para vocês. Vocês querem que assistir 15, 10, 12 minutos de vídeo verdadeiros sobre realmente o que acontece nos bastidores do Corinthians? Ou vocês querem ficar acreditando que o Corinthians vai contratar o Michael, vai contratar o Cebolinha, vai contratar o fulano, vai contratar o ciclano, que já tá certo com o Malcom, que o Gabigol tá com um pé no Corinthians? Eu trouxe que tá em negociações abertas, não trouxe que tá cravado, mas tem gente que já cravou o Gabigol há muito, muito tempo atrás. Então aqui vocês vão ver informações realmente concretas do que acontece no Corinthians, no nosso clube do coração. Certo, fiel? Bora falar aqui então pra gente encerrar esse vídeo, tá? Bater esse bate-bola rápido com vocês aqui, referente
a Fabinho Soldado, que já tem negociações encaminhadas com o Internacional. Isso é referente já a uma procura do Corinthians também pelo Paulinho para ser o diretor executivo de futebol. Fiel, muitas pessoas falam corintianeiro, mas não tem informação que o Paulinho já está certo com o Corinthians. Eu trouxe há muitos vídeos atrás que já estava certo, tá, Fiel? Entre Corinthians e Paulinho. Primeiro porque a maioria da diretoria do Corinthians, tá? Alguns nomes fortes dentro do Corinthians, não aceitam o fato do Fabinho ganhar 250 mil reais por mês. Acreditam que é um salário muito alto para que um diretor executivo de futebol ganhe. Muitas pessoas ainda existe aí uma birra com o Fabinho Soldado, porque ele é o último elo vivo do Augusto Melo. Vivo assim, dentro do clube, tá, Fiel? Pelo amor de Deus. O último elo aí do Augusto Melo no Corinthians. Foi o último elo de Augusto Melo, estando lá dentro do Corinthians, é o Fabinho Soldado. Então, existe também aí esse motivo também que muitas pessoas não querem o Fabinho Soldado lá. Eu acredito que o Fabinho Soldado é um bom diretor executivo de futebol, trabalha com as ferramentas que tem, trabalhou com o Corinthians totalmente sem dinheiro. O Fabinho Soldado não tem como fazer milagres também. Olha, chega um diretor executivo do Flamengo, você vai trabalhar com um orçamento de 500 milhões de reais. Chega o Fabinho Soldado, você vai trabalhar com orçamento zero. Você vai atrás de jogadores, oportunidade de mercado, jogadores livres no mercado. É totalmente diferente. O Fabinho Soldado, ele é um bom diretor executivo de futebol. Trabalha bem o grupo, sabe blindar o grupo sobre todas as coisas externas que acontecem aí politicamente no Corinthians falando. É um cara que consegue trazer o grupo para si, consegue unir, porque o diretor executivo de futebol não é só ir lá e realizar contratações ou iniciar negociações. Ele também tem que saber administrar, conduzir esse grupo de futebol desses jogadores que são contratados, tá? Então é de grande responsabilidade dele também fazer esse tipo de coisa. Quando o Fabinho Soldado foi contratar o Hugo Souza, uma coisa que eu não esqueço, foi uma das perguntas que o Fabinho Souza fez para o Hugo Souza. Eu estou contratando um moleque ou estou contratando um homem? Foi uma das perguntas que ele fez para o Hugo Souza. Porque o Hugo Souza no Flamengo, querendo ou não, fez algumas coisas erradas lá. Tentava sair jogando, perdia bola. Foi a pergunta que o próprio Fabinho Soldado admitiu. Hugo Souza, eu estou contratando um moleque ou estou contratando um homem? Então, esse linguajar, essa forma de conversa, o Fabinho Soldado, ela é de muita importância para o jogador de futebol. O sucesso do Hugo Souza se deve muito ao Fabinho Soldado ter passado essa confiança para ele também, de ter chamado o Hugo no canto e conversado seriamente com ele. Hoje o Hugo Souza, na minha opinião, é o melhor goleiro que está tendo no Brasil. Tanto é que está merecendo as suas convocações para a seleção brasileira. Então, é um diretor executivo de futebol importante, porém, ganha muito e tem muitas pessoas descontentes com ele. Já o Paulinho ou pelo menos fez um trabalho maravilhoso no Mirassol. E é ídolo do clube e vai ganhar menos que o Fabinho Soldado. Então, Fiel, existe sim a grande possibilidade do Paulinho assumir aí esse cargo de diretor executivo de futebol do Corinthians, tá? Vocês podem ter certeza. Não vou cravar para vocês, mas hoje aí o Paulinho está 70%, 80% aí já encaminhado com o Corinthians e o Fabinho Soldado aí 90% já praticamente fora do Corinthians. Informações aqui do canal do Corintianeiro para vocês. Certo, Fiel? Quero agradecer demais a sua presença. Dependendo, hoje à tarde ainda eu trago outro vídeo para vocês. Quero agradecer do fundo do meu coração que você possa ter aí um bom dia, que Deus possa iluminar a sua vida e de toda a sua família, tá bom? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!